Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos fazer a correção de alguns exercícios básicos, bem iniciantes mesmo, sobre o estudo de funções. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, dar um like aqui nesse vídeo e também ativar o sininho das notificações. Tudo bem? Então vamos lá, gente, vamos comigo aqui para essa aula. Então começando aqui com o primeiro exercício, nós temos aqui um exercício bem tranquilo para a gente começar. Determine a lei de formação que relaciona o lado x de um quadrado ao perímetro. A gente sabe que o perímetro é a soma de todos os lados e que um quadrado tem os quatro lados iguais. Como aqui o exercício informa que esse quadrado tem lado x, então basta fazer a soma dos quatro lados, ou seja, os quatro lados iguais de um quadrado. X mais x mais x mais x, que é igual a 4x. Já na letra B, determine a lei de formação que relaciona o lado x de um quadrado com a sua área. Bom, a área de um quadrado, é só a gente fazer ali o lado ao quadrado, lado vezes lado. Então aqui vai ficar x vezes x, que é igual a x ao quadrado. Essa é a área do quadrado de lado x. Agora o próximo exercício, o exercício 3. Complete a tabela com algumas relações entre os valores dos exercícios anteriores. Então nós temos aqui a tabela, né? O lado x do quadrado. Então aqui nós temos o lado 1, 2, 3, 4 e 5. Perímetro. Então como o perímetro é a soma de todos os lados, se esse quadrado ele tem lado 1, basta fazer 1 mais 1 mais 1 mais 1, que o perímetro foi 4. Agora aqui, se o perímetro for 2, então nós temos 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é igual a 8. Mesma coisa aqui, lado 3. Então é só fazer a soma 4 vezes. 3 mais 3 mais 3 mais 3, 12. Se o lado for 4, 4 mais 4 mais 4 mais 4, 16. E o último, se o lado do quadrado for 5, então vai ficar 5 mais 5 mais 5 mais 20, 5 vai ficar 20, perímetro 20. Agora na linha de baixo fala da área, é só a gente fazer o quadrado desse número. Então se o lado do quadrado é 1, 1 ao quadrado, a área é 1. Se o lado do quadrado é 2, bom, 2 ao quadrado, a área é 4. Se o lado é 3, então 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado, 16 e 5 ao quadrado, 25. Então, pessoal, aqui nós temos o perímetro e a área desses quadrados que tem lado 1, ou lado 2, ou lado 3, ou lado 4, ou lado 5. Vamos agora para o próximo exercício. Bom, pessoal, então vamos resolver agora o exercício 4. Resolva. Esboce o gráfico que representa a função relacionada ao lado x de um quadrado com seu perímetro. Então, primeiro aqui vamos falar do perímetro. Aqui então tenho uma coluna só com o lado e outra coluna somente com o perímetro. Então se o lado do quadrado for 0, então o perímetro também é 0. Se o lado for 1, o perímetro é 4, o lado 2, perímetro 8, lado 3, perímetro 12 e lado 4, perímetro 16. Na verdade é a mesma tabela que fizemos no exercício anterior. Então, como é uma função de primeiro grau, o resultado é uma reta, tá? Então nós temos aqui os pontos 0, 0, 1 e 4, 2 e 8, 3 e 12, 4 e 16. B. Exposto o gráfico que representa a função relacionada ao lado x de um quadrado com a sua área. Então aqui eu tenho o lado x e aqui eu tenho a área. Então se o lado for 0, a área é 0. Se o lado é 1, a área é 1. Se o lado é 2, a área é 4. Lembrando que a área do quadrado é lado vezes lado. Então, se o lado for 3, a área é 9. E se o lado for 4, a área é 16. Então, fazendo aqui esse gráfico, a gente percebe que é uma curva. E é uma função de segundo grau, tá? Porque fica lado ao quadrado, ou seja, como o lado do quadrado é x, fica x ao quadrado. E aqui nós vamos representar somente o lado positivo, porque estamos falando de área, tá bom? Então repara que foi uma curva aqui esse resultado. Agora para o próximo exercício,
Classifique as funções a seguir em C crescente ou D decrescente. Então aqui nessas funções, ó, 5x mais 2, ela é crescente, pois a é maior que zero, ou seja, a é igual a 5. O a, gente, como aqui é uma função de primeiro grau, o a é o coeficiente 5, ou seja, é o coeficiente que acompanha, aqui no caso, a variável x. Letra, aqui na função g de x, ela é decrescente. Por que decrescente? Porque o coeficiente que acompanha o x ele é negativo, tá? O a é menor que zero, ou seja, a é igual a menos 3. Pelo fato, então, de o 3 ser negativo, por isso que essa função é decrescente. Na função h, decrescente também, por quê? Porque na frente desse x nós temos 1, né? Menos 1x. Então, o a, que é o elemento, que é o coeficiente que acompanha o x, ele é negativo, ou seja, a é igual a menos 1. Próximo exercício. Defina a característica observada no exercício anterior para determinar se a função é crescente ou decrescente. Pessoal, então é a mesma coisa. Basta a gente informar que são decrescentes as funções em que se pode verificar a diminuição do valor de y ao aumentar o valor de x. São crescentes as funções em que se pode verificar o aumento de y ao valor de x, ou seja, ela é crescente na medida em que o x aumenta, o gráfico também vai subindo. E à medida em que o x aumenta, o gráfico vai diminuindo. Essa é a relação que a gente pode fazer se a função é crescente ou decrescente. Tudo bem? Agora o 7. Identifique se a representação gráfica das funções a seguir é uma parábola com a concavidade direcionada para cima, com esse formato aqui, ou com a concavidade direcionada para baixo, com esse formato aqui. Então nós temos aqui a resolução. Vamos considerar a lei de formação para a função quadrática, ax² mais bx mais c. Então, pessoal, aqui é a primeira função. Repara que o a, o coeficiente a, é aquele que acompanha o x². Nesse caso, o a é 3, ele que acompanha x². E como ele é positivo, né, ele é maior que zero, o a é igual a 3. Se o a é positivo, então nós temos uma função aqui com a concavidade voltada para cima. Já essa função, ela vai ser para cima também. Por quê? Porque aqui nós temos menos x² mais 2x². Fazendo essa operação, menos x² mais 2x², nós temos x² positivo, ou seja, o coeficiente 1, que aparece na frente de x², ele é positivo. Por isso que ele tem esse formato. A vai ser igual a 1. Agora, aqui nessa função h, ela vai ter essa concavidade aqui para baixo. Por quê? Porque o menos 4 é ele quem acompanha o x². Como ele é negativo, então a sua concavidade será para baixo. Próximo exercício. Defina a característica observada no exercício anterior para determinar se a concavidade da parábola é direcionada para cima ou a concavidade direcionada para baixo. Então, aqui nós temos as funções quadráticas, cujo coeficiente de x² é positivo, tem a concavidade voltada para cima. Quando o coeficiente de x² é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Tudo bem? Essa é a relação que nós temos para a concavidade para cima ou para baixo. Agora, exercício 9. No gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, podemos notar as seguintes características. A reta que representa a função intercepta em um único ponto o eixo x. A reta que representa a função intercepta em um único ponto o eixo y. Dadas as equações de retas a seguir, encontre os pontos de intersecção nos eixos x e y. Pessoal, é bem simples para a gente resolver. Aqui a primeira função é y que é igual a x mais 3. Então a gente tem que substituir o x por zero e o y por zero, claro, um de cada vez, para a gente fazer essa descoberta, onde que a reta cruzará cada um dos eixos. Então, corta o eixo x quando o y é zero. Pessoal, então nessa função aqui, ó, vamos tirar o y e colocar zero. Então fica zero que é igual a x mais 3.
Então, nós colocamos, né, a gente pode passar o 3 para cá para ficar negativo, x igual a menos 3, ou seja, a reta dessa função cruzará y quando x for menos 3. Agora, e se o x for zero? Qual vai ser o valor de y? Simples. Tira esse x e coloca zero. Então, 0 mais 3 é y. Então, nessa função, a reta cruzará o eixo y quando x for exatamente igual a zero, ou seja, passará em y igual a menos 3. É só montar o gráfico que vocês conseguem perceber isso. Bom, mais um. Na letra B, y que é igual a 2x menos 8. Então, se o y for zero, olha só o que vai acontecer. Se o y for zero, eu tenho aqui 2x menos 8. Então, esse 8 vem para o outro lado, fica positivo, e a gente tem que dividir, né, o 8 por 2. 8 dividido por 2, 4. Logo, nessa reta, quando x for 4, o y vai ter que ser zero. Então, a reta vai passar o eixo x exatamente no ponto 4. Agora, o que acontece, gente, se o x for igual a zero? Então, a gente substitui. Tira o x e coloca zero. 2 vezes 0 é 0, menos 8, menos 8. Ou seja, a reta cruzará o y exatamente no menos 8, só que o x tem que ser zero. É só fazer o gráfico que vocês conseguem perceber isso. Agora, aqui na letra C, menos 3x, menos 3. Pessoal, mesmo raciocínio de novo. Tira o y, coloca zero, aí a gente faz o cálculo, chegamos que x é igual a menos 1. Então, a gente sabe que a reta cruzará o x no menos 1 quando o y for zero. Agora, tira esse x e coloca zero. Menos 3 vezes 0 é 0, sobra menos 3. Então, a reta cruzará o eixo y em menos 3 quando o x for zero. E para terminar aqui, ó, y que é igual a 6 menos x. O que acontece quando y for zero? Quando y for zero, o x vai ser exatamente igual a 6, ou seja, a reta no gráfico vai cruzar o eixo x exatamente no ponto 6, mas isso quando y for zero. Terminando aqui, se o x for zero, tira esse x, coloca zero, 6 menos 0 é 6, ou seja, a reta no gráfico cruzará o eixo y em 6, só que isso quando for zero aqui para o valor de x. Bom, pessoal, então essa foi a nossa correção dos exercícios de hoje. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal, deixa um like aqui nessa aula, também ative aí o sininho para receber as notificações. Gente, bons estudos, abraços, se cuidem, gente, até mais. Tchau, tchau, abraço, bons estudos, até mais.